Meus amados irmãos, a paz do Senhor. É com muita alegria que nós estamos aqui nesse domingo, abençoado por Deus, começando mais uma Escola Bíblica Dominical. Feche os seus olhos, vamos orar nesse início para que o Senhor nos abençoe. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por sua presença, por sua graça. Senhor, nós pedimos nesta manhã, Senhor, que nos dê uma porção da tua sabedoria para, Senhor, cumprirmos o teu propósito, ouvirmos a tua voz, aprendermos do Senhor. Nós pedimos, ó Deus, continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós estamos reunidos para mais uma lição estudarmos, né? Os irmãos já sabem, nós estamos estudando nesse trimestre, os irmãos podem ver na capa das suas lições, sobre o corpo de Cristo, né? A origem, natureza e a vocação da igreja no mundo. Então nós temos falado sobre a igreja, né? Já estamos na 6ª aula, hoje é na lição de número 6, nós vamos falar sobre a igreja, um organismo e organização. O nosso textuário encontra-se em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6 e o versículo 3, que nos diz: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Então os irmãos veem aí a importância, né, de nós colocarmos aqueles irmãos vocacionados e preparados de maneira organizada para cumprir o seu propósito na igreja. A nossa verdade prática nos diz que a igreja é um organismo vivo, contudo, com toda a estrutura viva, precisa ser organizada. Hoje nós vamos fazer a nossa leitura bíblica em classe. Os irmãos podem acompanhar aqui na sua lição ou na sua Bíblia Sagrada, porque nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo de número 7. Diz assim a palavra de Deus: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante aos apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Amém. Meus irmãos, nesse momento vamos receber com alegria a nossa irmã Célia, será a nossa professora desta manhã. Com certeza Deus já tem colocado o assunto em seu coração e ela será um instrumento de Deus para nos ensinar a sua poderosa palavra. A paz do Senhor. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 6. Como o Igor já falou com vocês, né? O tema é Igreja, Organismo e Organização. Como o nosso pastor sempre fala, né? Que a igreja ela tem 2 pilares. Ela tem organismo, que é espiritual, e também organização, que é um material. Sem os 2 pilares, a igreja não se sustenta. Há necessidade de ter os 2 pilares. A lição estudará, né? Aqui no primeiro tópico, nós vamos estudar a estrutura da igreja cristã. Seus subtópicos são a igreja como organismo, a igreja como organização e organismo e organização. O segundo tópico vai estar pontuando sobre igreja, um organismo vivo e organizado. Os seus subtópicos no seu aspecto local e no seu aspecto litúrgico e ritual.
O terceiro tópico, nós estaremos estudando o governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. Aqui nós vamos trazer, né, o modelo da Igreja Batista, da Presbiteriana, da Episcopal e da Assembleia de Deus, que é a nossa igreja. Os objetivos da lição que nós precisamos, sempre penso nisso, né, que nós precisamos sair após ter estudado a lição, entendendo isso, né? Então, os objetivos são aprofundar o entendimento acerca da igreja enquanto corpo de Cristo como um organismo ordenado. Nós precisamos deixar bem claro que a igreja ela é comparada ao corpo de Cristo. Mas por quê? Né? Há um corpo, que Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Nós também precisamos, outro objetivo é compreender, por meio do exemplo da igreja primitiva, a necessidade de organização para uma igreja viva e saudável. Nós temos aqui, na palavra de Deus, um modelo para tudo, inclusive para a constituição da igreja, né? Como foi a igreja primitiva, como que ela foi constituída? Nós precisamos tomar a igreja primitiva como modelo. E no terceiro objetivo é aprender sobre as principais formas de governo da igreja, segundo a tradição cristã, e a escolha do modelo da nossa igreja. Nós estamos, então, nesse trimestre, nós estamos estudando o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Muitas pessoas não entendem o que é a igreja, e eu quero hoje, né, fazer o possível de esclarecer o que é uma igreja. A igreja, quanto organismo, o que significa a palavra organismo? Aqui, logo no tópico 1, é um conjunto de órgãos que constitui um ser vivo. A gente usa muito esse termo, né? Meu organismo reagiu dessa forma, meu organismo reagiu de outra forma, mas organismo é um conjunto de órgãos que constitui um ser vivo. Você não pode dizer que um coração é um organismo se ele não estiver dentro do corpo, né? Você não pode dizer que a mão é um organismo se ela não fizer parte do corpo. Assim é a igreja. Ela só é igreja, nós só somos igreja se nós fizermos parte do corpo. Nós estamos estudando organismo e organização. Qual que é a diferença, né? O organismo é a parte espiritual, o organismo é comparado a um ser vivo, e organização, eu fui ver qual é a definição de organização e achei umas coisas bem interessantes e eu quero compartilhar com vocês. Organização é composição, é estrutura regular das partes que constituem um ser vivo. Então, a organização são estruturas, e é também a forma como se dispõe um sistema para atingirmos resultados pretendidos. Outra definição, né, de organização seria uma associação, um conjunto de pessoas que combinam esforços individuais e em equipe com a finalidade de realizar propósitos coletivos. Então, por isso, o nosso autor aqui, ele diz que não existe forma sem função e nem organismo sem organização. Nós podemos nos espelhar no nosso Deus. O nosso Deus é um Deus organizado. A gente observa desde a criação, né? Ele foi criando tudo necessário para que depois criasse o homem. Então, é um Deus que coloca tudo no lugar. O nosso corpo humano é um exemplo lindo da organização de Deus, né? Paulo compara o nosso corpo
a igreja ao nosso corpo. Porque o nosso corpo, cada um tem uma função, cada órgão tem uma função. Você imagina, né? Se o coração quisesse fazer o trabalho da boca, não ia dar certo, né? Se o pé quisesse ser mão, não dá certo. Então, todos são necessários, mesmo aqueles que não aparecem, né? E a Bíblia fala, mesmo aqueles que não são muito honrosos, né? São necessários para o funcionamento saudável de um corpo humano. A igreja, como organismo, como eu já disse, metaforicamente, ela é comparada a um corpo, né? O corpo de Cristo, sendo Cristo a cabeça da igreja. Mas, irmã Célia, isso está na Bíblia? Sim, está na Bíblia. Nós, da Assembleia de Deus, né, nós temos o cuidado de tudo que a gente crê, a gente ter base bíblica. Efésios 5:23 diz assim: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Sem Cristo, né, sem a cabeça, não há salvação, né? Então, é ele que salva. E a cabeça é o comando, ela é o comando, né? Eu já vi alguns textos dizerem, né, que se você cortar a cabeça e você mexer num nervo da cabeça, pode ser que o seu pé levante, pode ser que a sua mão levante, pode ser que seu olho, cada um tem a sua função. A cabeça dá o comando e o corpo executa. É assim que tem que ser a igreja de Cristo, né? Eu anotei aqui, vai aqui uma observação. Nós só somos igreja quando estamos juntos no corpo, porque separado no corpo nós somos alguma coisa que, se separar algum órgão do corpo, ele vai morrer, né? Ele não é um corpo. Então, para nós sermos igreja, nós temos que fazer parte do corpo, e o corpo é a igreja. Assim como o corpo funciona pela harmonia dos seus membros, da mesma forma a igreja. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 12 e o versículo 12, que diz isso. 1 Coríntios 12:12. Pois todos nós somos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Os membros não existem independentemente um dos outros. Nós precisamos um dos outros. Nós não podemos dizer, a mão pode dizer, eu não preciso do pé, né? Mas é o pé que te leva a algum lugar. Você quer alcançar alguma coisa com a mão? É o pé que te leva. Então, nós dependemos um dos outros, e ninguém é melhor do que ninguém. Nós somos todos necessários e nós dependemos um dos outros, né? A igreja, enquanto organismo, nós vamos ver aqui, né, que a igreja, ela possui uma estrutura. Pensa numa igreja, ela possui uma estrutura, ela se organiza de uma forma para atingir os seus resultados, ela como uma organização, a igreja quanto organização, não como organismo. O organismo é a parte espiritual, ela tem que estar ligada, né, a Cristo, ela tem que estar fazendo parte do corpo para ela funcionar direitinho a parte espiritual. E a igreja, como organização, ela tem uma estrutura, ela se organiza de uma forma para atingir objetivos pretendidos, né? A gente por isso que na nossa igreja existem os departamentos, cada um
cuida de uma coisa. Nós estivemos fazendo macarrão cremoso e eu gosto de antes dividir as funções. Tal irmã vai cuidar de ralar o queijo, ou vai cuidar do molho, a outra vai cuidar da entrega. Então, nos departamentos, dentro do departamento, cada um tem que ter a sua função. E nós também, né? A igreja também possui equipes aqui, como eu falei, né? Que combinam esforços para realizar propósitos coletivos, né? A gente uma igreja saudável não é uma igreja egoísta. Os membros de uma igreja saudável, ele não pensa em si mesmo, só em si, mas ele pensa no bem comum. A igreja primitiva, como organização, tinha a seguinte estrutura. Nós vamos ver aqui, né? O modelo da igreja primitiva. A liderança era dos apóstolos. Mas onde está isso, irmã Célia? Lá em Atos, no capítulo 16 e o versículo 4. Diz o seguinte, 16 e 4. E quando iam passando pela cidade, lhes entregavam, para serem observados, os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Então, a liderança era por conta dos apóstolos. Os apóstolos eram aqueles que cuidavam, né? E eles cuidavam também da doutrina. Eles tinham zelo pela doutrina. Atos 24 e 42 fala sobre isso, né? O cuidado dos apóstolos com a doutrina. Atos 2, não 24. Atos 2 e 40 e o versículo 42 diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então, essa era a tarefa dos apóstolos, né? Além de liderar, eles cuidavam da doutrina. Eles cuidavam também da parte administrativa, né? A parte financeira. Está lá em Atos 4 e 37. Possuindo uma herdade, né, isso está falando de José, de Barnabé, né, ele era chamado de Barnabé pelos apóstolos. Possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Por quê? Porque eram os apóstolos que cuidavam da administração da igreja, né? Então, outro modelo, né, da igreja primitiva, na qual nós precisamos nos espelhar, na qual uma igreja sadia, uma igreja que tem organismo e organização, precisa se espelhar. Eles instituíam lideranças também, né, que se encontra lá em Atos 6, versículo 6, que diz o seguinte: e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Atos 14 e 23, que fala sobre a instituição de lideranças, porque ninguém consegue trabalhar sozinho. Passando depois, 23. E havendo-lhes por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, orando com Jesus, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então, eles oravam, jejuavam e separavam as pessoas para a liderança. Eles reuniam também em concílio. Existia, né, hoje nós chamamos de convenção, que os pastores se reúnem para estar definindo, muitas vezes, acertando alguma coisa, definindo novas estratégias, novos caminhos, e há necessidade disso, né? Nós temos aqui o departamento da Escola Bíblica Dominical, que é pequeno em comparação a uma convenção, mas a gente faz reunião todo trimestre, para a gente, né, pontuar alguma coisa, acertar alguma coisa e ir crescendo.
E congregaram, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Então, eles se reuniram. O assunto era sobre a circuncisão, né, que teve lá um desajuste. Alguns achavam que os gentios precisavam fazer, outros não. Então, eles se reuniram. Então, ali, eles também lideravam os concílios. Se reuniam para o concílio, né? Esse subtópico também aborda a igreja institucionalizada. Aqui nesse organismo e organização, ele está falando também sobre uma igreja institucionalizada. Isso quer dizer, é uma igreja que ela possui uma estrutura muito enrijecida, rígida, que ela não dá abertura para que tenha alterações, opiniões, mudanças, né? Uma igreja organizada, ela se mantém viva, mas uma igreja institucionalizada, ela caminha para a morte, né? Então, nós precisamos estar abertos, porque opiniões, mudanças, isso tudo é uma oxigenação. Nós estamos cada vez mais, né, colocando os jovens para trabalhar, porque eles têm ideias novas. Volto eu a falar de cozinha, né? De comida, que posso dizer que é a área que eu gosto, né? Apesar de ser professora de escola bíblica dominical. Nós temos sempre eu, a Silvana, que estamos trabalhando na cozinha, e outras irmãs, Chiquinha, a irmã Eliana Frontaroli e várias irmãs, mas agora está surgindo novas. Nós temos aí a Vanessa Cabral, a Gabi do Juninho, né, que tem até curso específico, né, então eu disse para elas: olha, vocês são a nova geração agora que vão, né, trabalhar aí, né, tem ideias novas, já vieram com ideias novas. Então isso é muito bom. E nós precisamos estar abertos, a igreja precisa estar aberta para isso, né? Então, organismo e organização. A igreja, como corpo de Cristo, é tanto um organismo e uma organização. Nós não podemos dizer que nós não precisamos de líderes, que não precisa de líderes. Eu posso ser crente em casa, eu não preciso da igreja, mas observam aqui como era a igreja primitiva. Tinha ou não tinha líderes? Tinha líderes. Tinha ou não tinha organização? Tinha organização, né? Todo organismo precisa de organização, senão ele está fadado a desaparecer. Então, o resumo desse primeiro tópico diz o seguinte: assim como o corpo humano funciona ordenadamente pela harmonia de seus membros, da mesma forma é o corpo de Cristo. E não tem corpo de Cristo se você não fizer parte conjuntamente. Você está... E isso é também comunhão, né? Não adianta falar: eu vou servir a Deus na igreja, eu sou um desigrejado. Você não faz parte do corpo de Cristo, viu? Porque nós precisamos estar em comunhão. O segundo tópico, né, vai falar sobre igreja, um organismo vivo e organizado. E aqui fala sobre o seu aspecto local, né? Nós somos uma igreja, nossa igreja ela é ligada ao ministério estadual, e o estadual ligado a um ministério nacional, mas cada uma tem o seu jeitinho de trabalhar, cada um tem uma forma, porque cada cidade ela tem uma característica, cada povo, cada irmão da igreja tem o seu jeitinho de trabalhar. Você não pode trabalhar no interior igual se trabalha em São Paulo, numa capital. É diferente, a evangelização é diferente, a forma de abordar é diferente. Então, cada um tem o seu
a sua característica. Por isso que nós vamos estudar aqui no seu aspecto local. Podemos, né, observar que no contexto do Novo Testamento, a igreja primitiva era viva e organizada. Ela era simples, né? Quão bom seria se nós conseguiríamos ser tão simples quanto a igreja primitiva, né? Mas hoje nós estamos na modernidade, hoje nós usamos computador, nós usamos internet, nós usamos tanta coisa que nós precisamos, não dizer assim, isso daí não é de Deus. Não, nós precisamos usar para o bem. Nós precisamos aproveitar dessas modernidades para que o Evangelho ele seja cada vez mais divulgado. É necessário essas coisas, né? Então, a gente pode observar que lá na igreja primitiva, eles não ficaram só em Jerusalém. Existiam igrejas locais, existia em Roma, em Corinto, em Éfeso, mas elas eram organizadas. Por que elas eram organizadas? Porque elas tinham liderança, e a liderança, elas faziam, né, um decreto. Nós lemos aqui, né, que eles passavam de cidade em cidade entregando os decretos para as igrejas constituídas, porque hoje nós temos a Bíblia, nós temos a carta de Paulo, tudo isso nos ajuda a nos organizar. Mas antigamente não existia isso, né? Então, eles se reuniam e oravam. Está lá em Atos 2 e 12, né? Que a igreja se reunia e orava. Então, era uma igreja viva, uma igreja poderosa. E todos se maravilhavam e estavam... eu estou lendo 3. O capítulo 2 e o versículo 12. Não é esse que eu marquei, não. 12, 2 e 42? Também não. Tem alguma coisa aqui que ficou fora, né? E eles cuidavam também da parte social. Não era só a parte espiritual e a parte material de organização. Porque senão se torna uma igreja muito institucionalizada, quando ela não cuida de pessoas. Mas a igreja, ela precisa cuidar das pessoas. Lá em Atos 6 e 3, que é o nosso texto áureo, que diz o seguinte: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas que negócio é esse? Por que eles se reuniram para separar 7 pessoas para cuidar desse importante negócio? A resposta está aqui em Atos capítulo 6 e o versículo 1. Ora, naqueles dias a igreja estava crescendo, né? Crescendo o número dos discípulos. Houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus por causa das suas viúvas, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Por que isso era muito importante? Hoje, né, a maioria das viúvas, é raro uma viúva que, quando ela fica viúva, ela fica sem uma aposentadoria, sem alguma coisa que o governo dá, aposentadoria do marido ou uma ajuda. Mas antigamente não, a viúva, quando perdia o marido, ela ficava totalmente desprovida de condições, né, de sobrevivência. Então, a igreja aqui, né, porque uma igreja viva é uma igreja que tem amor, é uma igreja que se coloca no lugar das pessoas, é uma igreja que tem empatia, né? Então, elas estavam cuidando mais das viúvas dos hebreus do que dos gregos. E aí eles começaram a reclamar. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Quer dizer, nós não vamos deixar de estar na liderança, orientando, cuidando da doutrina, né, aconselhando para cuidar da parte social. Nós vamos separar 7 irmãos, né? Ainda fala de boa reputação
e cheios do Espírito. E assim foram convocados esses irmãos que foram cuidar da parte social. Então, a igreja, ela também, né, ela cuida da parte social e também envia missionários. Não era só, né, essa parte, eles cuidavam não somente ali da igreja local, mas também enviava para outros lugares. 13, 2 e 3. E servindo eles ao Senhor, Atos 13, 2 e 3. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, a igreja primitiva era uma igreja simples, mas era uma igreja completa, uma igreja cheia do poder de Deus, né? Nós vemos aqui também, no seu aspecto litúrgico e ritual, toda a igreja, ela tem a sua liturgia própria, né? Aí não podemos dizer que está certo ou que está errado. Se a liturgia ela estiver dentro da palavra, ela pode ser diferente uma da outra. Agora, o que não pode é, dentro da liturgia, no nosso ritual, ser fora da palavra de Deus, né? Então, toda a igreja organizada possui sua liturgia. Vamos dizer, qual que é a liturgia do nosso culto? Culto da Assembleia de Deus. Na maioria das vezes cantar os hinos da harpa, depois dar oportunidade para os departamentos, equipe de louvor, círculo de oração, mocidade, adolescente, né? Depois vem a parte de ofertarmos. Existe uma palavra que se conscientiza para a oferta. Depois oramos e vamos receber a palavra. Então, nós também tivemos aí a EBJ, que falou sobre a adoração. Ensina-nos a adorar, né? Então, e tem muita gente que pensa que adoração é louvor, só louvor. Louvor é adoração, mas não é só isso. Adoração é você dar um bom testemunho como crente. É quando você produz os frutos do Espírito, né? Então, isso é adoração também. Quando você trabalha na parte social, quando você faz algo na igreja, você também está orando a Deus. Quando você dá um abraço, né? Todo dia dei um abraço para uma irmã que viajou e ela ficou tão feliz. Falou: irmã Célia, fiquei tão feliz com o abraço que a senhora deu. Eu adorei a Deus dando um abraço na irmã, demonstrando o quanto eu a amo. Então, depois, por que nós louvamos? O louvor, ele vai preparando o nosso coração para nós ouvirmos a palavra. Vocês já ouviram dizer que tem remédio que a gente tem que tomar em jejum? Né? Tem um remédio de tireoide que a gente toma em jejum. Alguns conselhos: tome água com limão em jejum. Por quê? Ele vai fazendo efeito no organismo para depois receber outras coisas. E o louvor é assim, né? Os hinos que têm que ser cristocêntricos, como nós aprendemos na EBJ, pastor Marcelo de São Paulo, né, falou sobre isso, hinos que exaltam a Deus, que exaltam a Jesus, né? Não aquele louvor que ele é voltado ao homem. Então, ele prepara o nosso coração e é como se preparar uma terra, né? Para depois colocar a semente. Aí vem a palavra. E depois da palavra, como é a liturgia da nossa igreja, as crianças entram para cantar, para louvar a Deus. As crianças estão fora, num culto fora, e como eles gostam, né? E depois que eles cantam, a gente bate palma, né? Nós não temos o hábito de bater palma. Tem igreja que tem, não é errado, né? Mas a gente bate palma para as crianças, eles ficam tão felizes, né? E depois vem os avisos. Essa é a liturgia do nosso culto. Dá para mudar?
O Espírito Santo pode mudar. Tem horas que há mudanças. Eu tenho visto aqui que às vezes é a equipe de louvor primeiro que canta e depois os hinos da harpa. Então, cada igreja, né, ela tem lá o seu aspecto litúrgico e ritual, mas tem uma coisa necessária no culto. Uma igreja organizada, ela mantém a decência e a ordem no culto. Uma igreja organizada, ela tem isso. Nós podemos ver lá em 1 Coríntios, não pode, né, uma igreja ter um culto completamente desorganizado. Se a gente for ver lá no Velho Testamento, como era, né, o culto que se oferecia ao Senhor, completamente reverente, completamente organizado, como eram as coisas que eram feitas lá. 1 Coríntios, no capítulo 14 e o versículo 40. 1 Coríntios, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Então, nós precisamos fazer tudo ao nosso culto litúrgico. Os nossos rituais têm que ser com decência e com ordem. O resumo desse tópico 2 é o seguinte: organização é diferente de institucionalismo. A igreja primitiva nos exemplifica como a ordem é importante para uma comunidade de fé sadia e eficaz. Então, nós precisamos ser, como igreja, organismo e termos organização, né? O terceiro e último tópico, que é o governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. Começa aqui iniciando por episcopal, né? No contexto atual, o episcopalismo defende que Cristo confiou o governo da igreja a uma categoria de oficiais denominados de bispos ou supervisores, né? Então, alguém que vai cuidar da igreja. Esse modelo é seguido pelo catolicismo, mas também por algumas denominações protestantes e pentecostais. Tá? Tem também o modelo presbiteral. No atual sistema presbiteral, a igreja elege os presbíteros para um conselho. E dessa forma, o conselho possui autoridade para conduzir a igreja local. Há um Supremo Concílio ou Assembleia Geral que exerce autoridade sobre as igrejas de uma determinada região ou país. É o sistema seguido pelas igrejas reformadas, algumas pentecostais da América do Norte. Então, cada igreja tem o seu sistema de organização, né? O que não pode é perder, né? O que pode diferir é a organização, mas o organismo não. O organismo tem que ser em todas as igrejas o mesmo, porque é a parte espiritual, é sermos membros de um corpo e fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja, e Cristo é a cabeça. Congregacional. A prática de eleger os dirigentes da igreja local, no contexto do Novo Testamento, é vista em Atos 14, 23. Então, a igreja, ela elege, né, o dirigente local. A igreja que fazem isso é o sistema da Igreja Batista, é o modelo da Igreja Batista. Elas são igrejas autônomas, não estão sujeitas a nenhuma interferência de fora. E o sistema, por último, né, o sistema de governo da nossa igreja, da Igreja Assembleia de Deus, né? A Assembleia de Deus se aproxima mais do governo presbiteral.
nós temos aí uma mistura, né, de sistema episcopal e congregacional. A nossa igreja é uma igreja híbrida, quer dizer, ela tem um pedacinho de cada modelo. Isso aconteceu porque nós fomos fundados por batistas. E só lá em 1930, onde teve uma convenção, e fala que é uma convenção em São Paulo, que eles, né, definiram como seria a nossa a organização da nossa igreja, né? A autoridade, por exemplo, a autoridade de estabelecer lideranças pastorais nas igrejas locais pertence às convenções estaduais. Quem é que movimenta os pastores da nossa igreja é a convenção estadual, não é os membros locais que votam, que escolhem, né? Há também possibilidade da igreja falar com a convenção e não aceitar líderes que ela está enviando. Acontece isso sim, mas é responsabilidade dela fazer essa colocação de líderes em cada igreja, né? Em alguns casos, essa função cabe a uma igreja sede, que preside sobre um conjunto de congregações locais a elas filiadas, né? O pastor-presidente também tem essa prerrogativa de mudar os dirigentes dos pastores da sua congregação, que está na sua jurisdição. Encerrando o resumo desse tópico, diz: o modelo de estrutura organizacional do Novo Testamento inspira a tradição cristã ao longo dos anos a regulamentar seus ministérios. Então, eu quero deixar bem claro aqui que nós, né, cada igreja tem a sua organização, mas como organismo nós temos a palavra de Deus, né? Na organização, a gente busca modelo na igreja primitiva, mas há alguma coisa diferente. Os tempos mudaram, né? Nós temos algumas coisas que melhoraram, que veio para melhorar, mas enquanto organismo, nós temos que nos basear inteiramente na palavra de Deus. Conclusão. Nesta lição, nós fizemos uma análise da igreja como organismo e organização. O que ficou claro é que as Escrituras destacam a igreja como um organismo vivo e organizado. Nesse aspecto, juntamente com os presbíteros e diáconos, o Colégio Apostólico dava corpo e forma ao ministério local da Igreja do Novo Testamento. Embora essa igreja possuísse uma estrutura organizacional muito simples, contudo, existia organização. Por outro lado, embora não haja nenhuma norma específica de como deve ser o governo da Igreja do Novo Testamento, ao longo dos anos, os cristãos têm procurado se inspirar no texto bíblico, aqui na Palavra de Deus, para regulamentar seus ministros e ministérios. Então, eu quero concluir com uma pergunta: você faz parte do corpo? Se você faz parte do corpo, você vai morar no céu. Amém. Amém, meus irmãos. Que lição maravilhosa, né? Como é bom aprendermos com o Senhor, como nós aprendemos nessa manhã que nós sejamos, né, estes vocacionados que trabalham organizadamente, com zelo, com empenho, com cuidado na obra do Senhor, né? Façamos o nosso melhor para o nosso Deus, que merece toda a nossa devoção, todo o nosso empenho. Meus irmãos, antes de nós encerrarmos a nossa escola, eu gostaria de fazer um convite muito especial, né, para os irmãos que nos acompanham, que estão aqui aprendendo a palavra de Deus, para nos fazer uma visita. Nós temos cultos aqui na nossa sede toda terça-feira, também às quintas e aos domingos.
E também nas nossas igrejas espalhadas em muitos bairros da nossa cidade. Você encontra ali cultos nas quartas-feiras, nas sextas-feiras, também aos domingos. E além disso, em todas as nossas igrejas, no domingo pela manhã nós temos escola bíblica dominical. Ao longo dessa escola, você viu passar aqui todos os endereços das nossas igrejas. Então você nos faça uma visita, você será bem recebido, vai ouvir a palavra de Deus e com certeza vai sair melhor do que você entrou. E também nós que somos alunos da escola dominical, podemos contribuir com a obra de Deus. Os irmãos estão vendo aqui os números das contas da nossa igreja, a nossa chave Pix, e ali os irmãos podem enviar a sua oferta, abençoando a obra de Deus e também a obra missionária, e com toda certeza Deus recompensa aqueles que se dispõem a ofertar na sua casa. Meus irmãos, nós estamos encerrando, mas antes, feche os seus olhos, vamos clamar ao Senhor mais uma única vez, para que Ele nos abençoe e também para agradecermos nessa maravilhosa aula desta manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, meu Senhor, por Tua presença, por Sua graça. Obrigado, Senhor, por nos ensinar a Tua palavra. Como é bom, Senhor, estar aqui na Tua casa, lhe rendendo glórias e aprendendo da Tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, nos ajuda a colocar em prática, que sejamos, Senhor, não mero ouvintes, mas praticantes. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós nos vemos daqui uma semana em mais uma escola bíblica dominical, que é a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.